Tudo bem, crianças? Muito bom falar com vocês. Eu estou aqui no sítio e aqui no sítio então nós vamos falar um pouquinho sobre essa criação tão bela que Deus fez. O texto sagrado que encontramos as informações sobre a criação, ele foi escrito por Moisés há 1500 anos, aliás, 1500 anos atrás. Na realidade, 1500 anos atrás não, 1500 anos antes de Cristo. Depois, nós já estamos no 2020 depois de Cristo, então tem esse tempo todo, 3520, talvez, anos atrás, que foi escrito esse primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis. E ele conta essa história tão fantástica da criação, quando ele começa dizendo o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós falamos que Deus criou, pronto, se existe uma criação, nós já vamos de encontro a muitas teorias que nós temos visto aí. E nós vamos falar sobre isso, que não há neutralidade na questão da educação, não há neutralidade no pensamento sobre a criação. Todo ser humano tenta responder 3 perguntinhas. As perguntas são as seguintes: de onde eu vim, porque eu estou aqui, e para onde eu vou? As respostas são muitas. Tem pessoas que respondem que você veio do nada, que você veio de uma explosão, que você veio, simplesmente apareceu, você está aqui por nada, por nada. Mas nós cremos que existe um Criador que fez tudo tão perfeito e belo. E nós vamos tratar sobre esse assunto. Quando nós fomos criados de uma forma muito especial e colocados aqui nesse mundo para que possamos exatamente cuidar de tudo de uma maneira especial. Mas o assunto hoje é falar sobre os dias da criação. Se Deus estava ali, e é bom vocês lembrarem disso, que a Trindade Santa estava ali presente. Porque o texto diz assim que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E outra mais à frente vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não era somente uma pessoa, eram mais pessoas que estavam ali presentes. E ainda tem mais. Quando no Evangelho de João, o evangelista João apresenta Jesus, ele fala assim: no princípio, usando o mesmo início de Gênesis, ele fala: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus estava também na criação. Então a criação é uma obra da Trindade Santa. Nós não viemos de um acaso, nós viemos de um Criador que fez tudo tão perfeito e maravilhoso, e ele fez em 6 dias, e no 7º descansou. E eu queria então colocar sobre essa criação tão fantástica, que vocês estão ouvindo o barulho de alguns pássaros, dos animaizinhos, você está ouvindo um pouquinho dessa criação. O primeiro dia, Deus disse o seguinte: haja luz, e houve luz. Não era uma luz do sol, não era a luz de qualquer astro, era uma luz vinda do próprio Deus, porque ainda não havia os astros ainda. E Deus então disse: haja luz, e clareou tudo, e ele disse: então agora há tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus viu que a luz era boa, algo maravilhoso, fantástico, criado por Deus. O segundo dia, Deus fez então as águas, fez as águas fantásticas. Deus criou tudo perfeito. E aí então veio então o terceiro dia. No terceiro dia ele fez separação entre águas e a terra. O texto sagrado é tão interessante que fala assim que ele disse o seguinte: apareça a porção seca. Então quer dizer que a porção seca estava lá no fundo. Deus disse então: apareça a porção seca. E aí ele criou todas as árvores frutíferas segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, e com a possibilidade de reprodução, com a sementinha para reproduzir aquela espécie que ele tinha feito. Tudo muito organizado. Deus é muito organizado, organizou todas as coisas. E aí no 4º dia, ele criou os luzeiros, o sol tão forte. E ele diz o seguinte: o maior para governar o dia
e o menor para governar a noite, a lua para governar a noite. Como ele sabia, naquela época, 3.500 anos atrás, que o sol é maior do que a lua? Olhando a luz, assim, no olho nu, você não tem diferença nenhuma. Tem dia que a lua parece tão grande, mas é porque foi revelado por Deus. Esse livro é uma revelação de Deus. Deus disse, então, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Depois, então, veio o quinto dia. No quinto dia, ele criou agora os animais para habitar as águas. Ele criou os peixes, os animais marinhos e colocou tudo na terra, na água. E ali ele disse, crescer e multiplicar. E ele já disse para multiplicar e encher e povoar as águas. No quinto dia, então, ele cria os animais terrestres. Todos, domésticos, selváticos, tudo, tão perfeito. E ele criou o casalzinho, o macho e a fêmea. E ele colocou esse casalzinho ali, para que eles pudessem, então, procriar e encher a terra também. Tudo perfeito. E aí, por fim, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E lembre o seguinte, que no sétimo dia, ele descansou. E ele pediu para que todos nós pudéssemos guardar esse dia como um dia de descanso. Por isso foi chamado sábado. A palavra sábado significa descanso. Mas a pergunta pode ser também, por que nós guardamos então um outro dia da semana? Mas aí a resposta é a seguinte, é porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e era costume dos apóstolos aguardar o primeiro dia da semana. Mas o nosso assunto é outro, o nosso é sobre a criação. Um grande abraço e Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Então vamos cantar. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, miau, miau, miau. Fez também o cão, au, au, au. Criou a galinha, pó, pó, pó. E o pato grandão, quá, quá, quá. Deus fez o coelhinho branco assim, e a vaca dá leite